Shalom a todos. A parashá desta semana, Vaishlach, a oitava no ciclo anual de leitura da Torá, está em Bereshit, capítulo 32, até o verso 46 do capítulo 36. Quero dedicar esta parashá a todos os que decidiram e decidirão, nos próximos dias, subir conosco a Jerusalém. Porque esta parashá tem uma segula, um grande tesouro espiritual, causando assim um poderoso remédio espiritual, pelo qual sua Neshama deseja uma poderosa porção da consciência, da presença divina em sua alma, guardando a tua entrada e a tua saída, ativando anjos protetores para que nos guardem enquanto viajamos e nos ajudem para finalmente cumprir este sonho, com esta mitzvah de subir. Então a parashá é para todos, certamente, mas dedicada especificamente à proteção de todos que subirão conosco a Jerusalém em breve. A parashá Vaishlach consiste em 9 capítulos que narram a história do retorno de nosso pai Yaakov a Erez, Israel, após 20 anos no exílio em Haram. Esta viagem a Israel foi cheia de oposição para Yaakov e com isso aprendemos que assim como Yaakov enfrentou séria oposição em sua decisão de subir à terra de Israel, todo aquele que decide subir a Erez Israel e entrar pelas portas de Jerusalém também enfrentará oposição. De modo que todos vocês que estão fazendo seus planos para viajar conosco a Israel, em breve, lembrem-se desta parashá e não se deixem intimidar por aqueles que virão para desanimá-los em sua sagrada intenção de subir à Terra Santa. Superando as provas do caminho, finalmente, Yaakov entrou na Terra Prometida. E por sua parte, o profeta Obadias profetiza sobre Edom e dá uma das promessas mais extraordinárias de retorno em uma área específica. Afirma-se que os cativos de Jerusalém que estão em Sefarad, o que hoje é Espanha e Portugal, todos os cativos de Jerusalém que estão em Sefarad, não apenas retornarão, mas também lhes é designado um lugar específico em Erez Israel, em Egef. Esta profecia será cumprida literalmente e já estamos vendo com nossos próprios olhos um iminente sinal de que nosso Santo Mestre, o Melech HaMashiach, está perto das portas, porque segundo dados do governo de Israel, para 2025, mais de 1.600.000 filhos de Israel viverão. Beersheba, a cidade mais importante nessa área, continua esperando os filhos de Zefará, dispersos nas nações onde esta profecia estará se cumprindo. Finalmente, amigos, em nosso parashat de hoje, temos o costume de recordar a cada Shabbat os ditos do nosso Ribi Yeshua. É extremamente importante que você se mantenha unido à Neshama de Yeshua. Yeshua já não está conosco. Fisicamente não está conosco. Para mantermos em contato com o nosso Ribi, é importantíssimo ler todos os dias algo de seus ditos e, especialmente, antes da chegada do Shabbat, lembrar alguma história chassídica de nosso Santo Mestre e contá-la aos nossos filhos, contá-la à nossa família, estudá-la para nós mesmos. E nesta parashá encontramos Yeshua explicando o significado do dito extraordinário do profeta: a pedra que os edificadores rejeitaram é a que veio a ser a pedra principal do ângulo Rosh Pina. E a seguir expõe qual deve ser a nossa relação com as autoridades gentias, quando estas dominam sobre nós civilmente o que é de César a César e o que é de Elohim a Elohim. Além disso, nesta parashá, seu correspondente textual no Código Real nos mostra o Ribi Yeshua declarando o maior mandamento de todos quando alguém lhe perguntou: Mestre, qual é o maior? O mandamento mais
mais pesado, não é o mais importante de todos. A resposta do Rebbe é extraordinária. Ninguém conseguiu superá-la. Ninguém conseguiu dizer que exista outro mandamento maior que o que declarou nosso Santo Mestre, Yeshua HaMashiach. Este é o mandamento mais importante para todos. Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Ehad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ouça, Israel, o Eterno é nosso Eloha, o Eterno é um. E a seguir o Rebbe estabelece o princípio do amor ao próximo como a si mesmo, como o segundo e mais importante mandamento de todos. Quem ama ao próximo como a si mesmo. Aquele que ama o próximo como a si mesmo não viola a maioria dos mandamentos relacionados com a existencialidade humana, porque o amor não faz mal ao próximo. Portanto, o cumprimento deste preceito é como guardar todos os preceitos. E as palavras do Mestre se elevam ainda mais quando confronta seus compatriotas com os ditos de David Hamel em seus salmos abençoados. Senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos sob os teus pés, diz Yeshua aos seus compatriotas. Se David o chama de Adoni, meu Adon, meu Senhor, como pode ser seu filho? Na maioria das versões cristãs, este salmo é traduzido como disse o Senhor ao meu Senhor, onde os dois senhores são escritos com maiúscula, colocando S maiúsculo em ambos. Senhor com maiúscula, primeiro Senhor. Senhor com maiúscula, segundo Senhor. Sugerindo ao leitor que se trata de uma mesma hipóstase, de uma mesma essência, ou seja, que o primeiro Senhor é igual ao segundo Senhor e, portanto, deduz-se daí uma doutrina muito popular. O texto hebraico não diz isso. O primeiro Senhor é o Eterno, mas o segundo não é Adoni. Não diz Adonai, diz Adoni. Isto é meu amo, meu chefe. Portanto, o problema não está em quem é o primeiro Senhor, isso já sabemos, mas sim em quem é o Adon, ou chefe de Davi, a quem o próprio rei reconhece como Adoni, sua autoridade suprema. A pergunta do mestre é muito simples, mas difícil de responder. Se o Mashiach é filho de Davi, o filho sempre é inferior ao pai, porque o filho deve sempre se submeter e honrar seu pai. Portanto, Davi sempre terá autoridade sobre o Mashiach, e o Mashiach deverá estar sujeito a seu pai Davi, porque é seu filho. Mas se Davi chama o Mashiach meu Adon, meu chefe, minha autoridade, como pode ser então seu filho? Alguns propõem como resposta que isso significa que Mashiach não é filho de Davi. Mas tal coisa, lo alieno, tal coisa não resiste à evidência bíblica. Se o Mashiach não é filho de Davi, então não é o Mashiach. Não qualifica para ser o Mashiach. Os cabalistas mais populares ensinam que o Mashiach será Moisés. Outro desastre como resultado de utilizar uma ferramenta de interpretação que não tem fundamento nas Escrituras. Portanto, devemos encontrar outra solução, e é esta, que a autoridade do Mashiach é tão grande que supera até mesmo a de seu próprio pai, Davi. Consequentemente, Davi, reconhecendo tal grau supremo de autoridade, submete-se a seu próprio filho, e voluntariamente o serve, aceitando o decreto divino sobre a escolha e exaltação do Mashiach pelo Eterno acima de todos. Meus amigos, sendo a Neshama, a alma espiritual do Mashiach, uma emanação de Hashem, preservada do pecado original, o superior David, cuja Neshama veio manchada pelo pecado de Adão, portanto, David, sendo profeta, entendeu isso e o chama de Adoni, meu Senhor, porque o Mashiach é maior que David, não na relação familiar, mas por escolha. E assim como Arão, sendo mais velho que seu irmão Moisés, em termos cronológicos terrestres, sujeitou-se a Moisés e o considerou o ungido para tirar os filhos de Israel do Egito. Assim, Davi também não tem problemas para se submeter ao seu próprio filho,
reconhecendo-o como um ungido para trazer a Israel e ao mundo a redenção final prometida pelo Eterno. Voltando então à nossa paraxá, é interessante que nos diga que quando Yaakov teve que enfrentar seu irmão Esaf, seu coração se derreteu. E se pergunta, por que o coração de Yaakov se derreteu quando soube que seu irmão vinha contra ele com 400 homens bem armados? Resposta é, em primeiro lugar, porque Yaakov era em si mesmo um homem pacífico, amante da reflexão e dos lugares tranquilos para o estudo da Torá. Não era um homem atraído pela guerra nem pelo revanchismo, mas muito menos pelo ódio sem causa. Em segundo lugar, Yaakov sabia que durante todos os anos de sua ausência, Esaú havia cuidado dos seus pais, que também eram os dele. E quando um filho honra seu pai, há um grande mérito a seu favor. Jacó temia que tal mérito fosse tão forte, que não tivesse como enfrentar Esaf. Em terceiro lugar, Esaf, de qualquer forma, habitava Erez Israel, enquanto Yaakov esteve todos esses anos no exílio. O temor de Yaakov era então que não tivesse méritos suficientes para evitar um confronto com seu próprio irmão, que poderia causar que ele o matasse em legítima defesa. E tal ideia estremecia seu coração. Lembremos que Yaakov não era um homem fisicamente falando, extremamente forte. Quando chegou à terra de Harã e encontrou-se com Ragel, levantou sozinho, ele mesmo, a enorme pedra que cobria o poço quando vários homens eram necessários para rolá-la. Yaakov não apenas a rolou, mas a levantou no ar e a colocou de lado, fazendo com que os homens do lugar se enchessem de medo diante da sua enorme força. Também vimos no resumo como ele lutou sozinho contra um anjo, sendo uma laje incapaz de vencê-lo. Yaakov conhecia sua enorme força. Além disso, sabia que muitos anjos celestiais o acompanhavam em sua viagem e que tinha permissão do céu para usá-lo a seu favor sempre que quisesse. Uma ordem dada a estes malagim, e Esaf teria morrido imediatamente, sem dúvida, com toda a sua família, suas mulheres e filhos, nas mãos dos servos de Jacob. E isso era algo que abalava o coração pacífico do nosso pai Jacob. Ele não queria machucar Esaf. Ao juntar todos esses elementos, podemos entender melhor porque que o coração do nosso pai se derreteu quando soube que Esaf, seu irmão, vinha contra ele com um exército de 400 homens armados. Não foi medo ou covardia, mas o temor de causar dano desnecessário ao seu próprio irmão. E esta é a marca que deve permear a vida de cada Yehudi, de cada temente a Deus nas nações. Que ninguém sofra na terra intencionalmente por nossa causa, apesar da nossa força, apesar dos nossos recursos escondidos, apesar de que nossa tefilá tem enorme poder. Nunca causar dano a ninguém intencionalmente. Outra pergunta que me fizeram e que quero responder nesta aula é se Yarkojave não teve conhecimento de Mashiach. Jacó, nosso patriarca, sabia sobre o Messias? Sim, a resposta é afirmativa. Sim, ele sabia. De acordo com o Midrash, há uma lição escondida no fato de que Jacó menciona primeiro os touros e os jumentos e por último menciona as ovelhas. Quando o normal é mencionar as ovelhas primeiro, porque são as mais numerosas. Você pode ver tudo isso no capítulo 32, versículos 5 e 6. Então, qual é a lição? Mencionar as ovelhas, que inclui também os cabritos, primeiro faria seu irmão lembrar do incidente da herança e despertar sua ira. Assim decide começar pelos touros, seguir com os jumentos e só depois as cabras e os cabritos. No entanto, o Midrash nos apresenta um argumento ainda mais profundo. Diz que o raciocínio de Jacob foi o seguinte. Temos a tradição de que um dos descendentes de Abraão terá 12 filhos, que serão os pais das 12 tribos. Eu tive o mérito de gerá-los, dizia só. Por isso adquiri a nação de Israel, que é comparada às ovelhas. O Mashiach, no entanto, cavalgará sobre um jumento. Assim diz o Midrash,
que Iaco disse ao Mashiach: no entanto, cavalgará sobre um asno. E baseado nessa fonte oral, podemos dizer que Paficom, efetivamente, Iaco conheceu o Mashiach, sofredor, aquele que entraria montado em um burro em Jerusalém. Essa profecia que aparecerá mais tarde nos escritos do profeta judeu Zacarias, se não tivesse se cumprido nos dias de Yeshua, já não poderia se cumprir porque as condições modernas de Israel impediriam seu cumprimento. Você consegue imaginar fechar todas as autoestradas e parar todo o tráfego de entrada da Jerusalém moderna para que um desconhecido entre nela montado em um burro? Se Yeshua, que entrou montado em um burro em Jerusalém, não é o Messias sofrente, humilde e humilhado, já não haverá possibilidade da chegada de nenhum Messias a Israel. Qualquer um que pretenda ser o Messias, que previamente não tenha entrado em Jerusalém montado em um burro, não se qualifica para ser o Messias. É exatamente o contrário, um falso Messias. Yeshua aparecerá cercado pela presença divina e pelos anjos em Jerusalém como Mashiach ben David, pois entrou primeiro montado em um jumento humilde e redentor, como anunciara o profeta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por outro lado, sabemos que já teve conhecimento do Mashiach, pois depois de ter lutado com o anjo durante toda a noite e entrar mancando em seu lugar, a Peniel, ao sair o sol, a luz dos seus raios, curou nosso pai da claudicação. E a gente se pergunta, que luz foi essa? Que luz foi essa que curou Yaakov da sua cocheira? Uma tradição preservada em nossos livros afirma que foi a luz que o Eterno fez aparecer no começo da criação quando disse que haja luz. Essa luz representa a Mashiach que foi escondida para se revelar ao justo no futuro. Essa luz, ou seja, Mashiach curou Jacó de sua enfermidade. E por essas duas razões, sabemos que Jacó teve conhecimento do Mashiach, sendo ele o pai de todo Israel, pois cada um de seus filhos foi escolhido para formar as 12 tribos. Não revelaria o Eterno o instrumento pelo qual a redenção de Israel e do mundo viria? Por suposto que sim. Por outro lado, num antigo ditado afirma que quando o Mashiach vier, o Eterno curará por meio dele a todos os mancos e cegos. Nicodemos lhe disse: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes e o Eterno está com ele. Yeshua disse aos que curou: vá e apresente-se ao Cohen para servir de evidência. E quando Yohanan, seu primo, enviou um comitê para perguntar-lhe se ele era o que haveria de vir ou se deveria esperar por outro, o mestre respondeu-lhe: entre outras coisas, vão e digam a Yohanan: os cegos vêm e os coxos entram. Portanto, ao curar-se de sua coxa, Yaakov Avinu entendeu que um sinal de que o Messias teria chegado a Israel seria a cura dos coxos. Yeshua curou os coxos, os paralíticos, os deficientes, os paraplégicos. Ninguém como ele fez tantos milagres relacionados com esta dolorosa condição humana. Todos os que conheceram nos seus dias esta tradição vinda de nosso pai Jacó, de que o Messias curaria os mancos, não teriam dificuldades em aceitar que Jacó soube do Messias desde o momento que aquela luz primordial, curou a sua própria coceadora. A Parashá nos diz também que por toda uma noite um anjo se opôs a Jacó e lutou com Jacó corpo a corpo. E a gente se pergunta, qual foi a razão da luta? A resposta é evidente, não segundo alguns, porque Jacó não havia separado o dízimo de seus filhos. O anjo lhe disse: segundo esta tradição, você prometeu ao Eterno separar para ele tudo o que fosse o maaser, o dízimo. Agora você tem 12 filhos e uma filha. Por quê? E tu não separaste o dízimo de teus filhos? E Jacó se entendeu e começou a calcular o dízimo dos filhos. E segundo o Targum Jonathan, a primeira coisa que fez foi separar os primogênitos de suas 4 esposas, que eram Rubem, José, Dan e Gad. Eles foram os primogênitos de suas 4 esposas.
E isso foi necessário porque os primogênitos, por razão de sua primogenitura, não pertenciam a Jacó, mas a Hashem. Lembre-se que você separa o maser, separa o dízimo, somente do que lhe pertence, não do que não nos pertence. O resto dos 8 filhos teria que ser contado para saber onde cairia o dízimo dos filhos. E, uma vez removidos da contagem Rubem, Joseph, Dan e Gad, que eram os primogênitos e que não pertenciam a Yaakov, nosso pai começa a contar novamente para ver onde cairia o dízimo de seus filhos. E desta vez ele iniciou assim, Simeão 9, Levi 10. Aí se levanta Yaakov e diz, Levi é o 10º. Levi é o 10º. E dessa maneira Levi veio a ser o 10º dos filhos de Yaakov. Mais tarde a Torá dará a Levi os dízimos de tudo, porque ele mesmo é o dízimo. Assim, segundo esta tradição oral, a razão pela qual o anjo se opôs no caminho foi porque Yaakov se esqueceu de separar o dízimo contando seus filhos, de baixo para cima. A lição é evidente para nós também. Toda vez que um crente não separa o dízimo, o anjo de Saabe vai se opor a ele no caminho. Lutará contra ele até que ele separe o que pertence ao Eterno. Uma vez que Yaakov decide em seu coração separar o dízimo, a bênção da mudança de nome veio sobre ele. Diz a professora que o anjo lhe disse, não será mais teu nome Yaakov, mas sim Israel, porque lutaste com Elohim e com os homens e venceste. De acordo com alguns mestres, a mudança de nome, quando procede, tem o poder de destruir maus decretos e também destrói fraquezas generacionais. Além disso, abre o caminho para receber novos recursos celestiais para a nova missão que é entregue a você com a mudança de nome. Ao receber um novo nome, Jacó recebe uma dose sobrenatural do orvalho celestial para preparar o caminho para a redenção. E por outro lado, o nome Jacó está relacionado com a Kaf, calcanhar, e por extensão significa aquele que depende de outro, segurando-se ao seu calcanhar, como aconteceu quando ele nasceu junto com seu irmão. Tal imagem poderia significar alguém que usa truques ou enganos, ou que tem que viver sempre dependendo dos outros para alcançar certas coisas na vida. No entanto, ao mudar o nome, segundo alguns grandes intérpretes do nosso povo, Israel é composto de superioridade, príncipe, principado, czar. Ao mudar o nome, Yaakov assume uma nova identidade espiritual. Onde quer que a raiz espiritual de Esaú procure por Yaakov, não a encontra porque ele está escondido e protegido com seu novo nome. Assim como os anjos muitas vezes recebem seus nomes, dependendo da natureza da missão para a qual são enviados, também um novo nome em uma pessoa implica uma mudança em sua natureza e representa uma nova missão celestial que lhe foi confiada. E é por isso que quando uma pessoa faz sua conversão ao Deus de Israel, além do seu nome natural, é adicionado um segundo nome. Ou também quando um judeu que perdeu sua identidade e tem um nome secular, retorna e passa pela migme, sempre lhe é dado um nome hebraico, que indica a mudança de status que agora ocorreu em sua vida. Também nossa parasheta nos fala de um campo que Yaakov adquiriu. O capítulo 33 de Bereshit, verso 19, diz que Yaakov adquiriu a parte de um campo. E a parasha nos conta também da morte de Rahel junto ao caminho, enquanto dava à luz a seu filho. Diz a parasha que Rahel deu à luz com grande esforço, e aconteceu que, quando a sua alma a estava abandonando, ela o chamou de Ben-Oni, filho da minha dor, mas seu pai o chamou de Benjamim, filho da minha mão direita, o filho do sul. Possivelmente quer dizer que Yaakov estava olhando para o leste quando o evento ocorreu e, portanto, sua mão direita indicava o sul. E disto aprendemos que os pontos cardeais indicam nomes próprios. Por exemplo, começa-se olhando para o leste, que é chamado Panim, rosto, o sul, e Yamin,
direita, porque está localizado à direita de quem está olhando para o leste. O norte é conhecido como a esquerda e o oeste, atrás ou às costas. Quando a Torá fala que o inimigo virá pelo norte, significa pela esquerda, não pela direita. Assim, os males para Israel e para as nossas nações virão pela esquerda, não pela direita, pelo norte, não pelo sul. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E outra pergunta importante que se levanta em nossa paraxá: qual foi o único filho de Jacob Sabino que foi Sabra, ou seja, nascido em Erez Israel? A resposta é Benjamim. É por isso que o primeiro templo, o segundo templo e também o terceiro foram construídos e será construído no território de Benjamim. O único filho de Jacó é nascido em Erez Israel. E uma pergunta que é evidente em nossa paraxá é: por que Raquel morreu no parto de seu filho? O que há por trás dessa morte? De acordo com uma antiga tradição alástica, as mulheres judias correm o risco de morrer no parto por uma dessas três razões, ou pela combinação de todas. Primeiro, por descuidar das leis de Nidá. Segundo, por descuidar das leis de Alá. E terceiro, por descuidar do acendimento das luzes do Shogat. Isso é para a mulher judia. As mulheres tementes a Deus não estão sujeitas a este princípio, mas a mulher judia sim. Isso não significa que as temerosas de Deus podem ignorar todas essas coisas, mas significa que a responsabilidade suprema de todas essas coisas recai sobre a mulher judia. Elas não são apenas responsáveis, estão obrigadas a guardar a fé e a dignidade del Pan Allah, das luzes do Shabat. As temerosas de Deus têm responsabilidade, mas não obrigação. A mulher judia tem obrigação. E isso expressa as três funções básicas da mulher judia na comunidade, no lar, na sociedade judaica. A mulher tem a obrigação, a responsabilidade de manter a santidade da família. Ela é quem santifica o marido, ela também é a que mantém a alimentação kosher da família, não? É que se certifica de que sua família não coma nada proibido pela Torá. E ela é a que mantém a honra do Shabat. Uma mulher judia que negligencia alguma dessas funções, das quais ela obrigatoriamente tem pacto com Deus, faz com que o tribunal celestial observe sua conduta e pudesse, lo aleno, a trazer disciplina sobre ela. As leis de Nidá mantêm a pureza familiar. As leis do Halá mantêm a pureza do Shabat, incluindo Yom Tov. E as leis das luzes do Shabat mantêm os dois mandamentos principais do Shabat, santificá-lo e lembrá-lo. E por isso são acesas duas velas. A mãe judia, que é cuidadosa nesses três mandamentos, faz com que de seu ventre surjam sábios da Torá. Alguém perguntou: por que o céu não ajudou Rahel no parto? Vou dar-lhes minha resposta. Temos todos, meus amigos, todos temos um tempo de vida designado pela sabedoria divina para completar nossa missão aqui na Terra. Quando esse tempo se cumpre, não importa onde estejamos nem o que estivermos fazendo, partimos deste mundo. O tempo para Rahel tinha terminado. Sua missão era trazer José e Benjamim. No entanto, ao morrer, ela fez uma última boa obra, ajudou seu esposo a cumprir uma mitzvah, não está casado. Com duas mulheres irmãs ao mesmo tempo em Eretz Israel, e protegê-lo assim de não contaminar a terra por uma violação da Torá. E disso aprendemos que quando nos propomos a andar nos caminhos dos preceitos, até nossa hora de partida deste mundo, será instrumento de redenção para muitos. Meus amigos, o último pensamento que compartilho com vocês nesta paraxá. Os descendentes de Esaú, Gênesis capítulo 36, a partir do verso 1, nos fala da genealogia de Esaú. E a paraxá conclui com esta história detalhada dos descendentes de Esaú e a maneira como Esaú se separa definitivamente de seu irmão Yaakov para se estabelecer no Monte Seir, onde teve sua herança. As razões para a partida de Esaú são múltiplas. A mais importante é o seu reconhecimento de que a terra de Israel não lhe pertence
mas sim ao seu irmão. O dia chegará quando a descendência de Esaú reconhecerá finalmente esse decreto divino. De uma forma ou de outra, Mashiach ben David se encarregará disso e nos trará a paz final e completa em Israel, com nossos vizinhos, e a paz em todo o mundo. E que uma porção dessa paz chegue hoje também até você. E abençoe sua alma. E com esta benção me despeço de vocês. Echad Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Shemo, Kadosh Eloheinu, Kadosh Adonenu, Kadosh Shemo, Echad Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Shemo, Baruch Shemo. Que os méritos demais entrem hoje em sua casa e transformem este momento de reflexão em um tempo de graça e misericórdia para você. Que os méritos de Mashiach protejam seus filhos e suas filhas, tragam bons decretos sobre você, anulem maus decretos e lhe permitam desfrutar hoje de um tempo de alegria, saúde, longa vida e paz, abundante paz para você e para os que amam sua alma e para todo o nosso povo israelense. Amém, bem, amém. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom.